Vamos lá, aula 2, subespaços. Vimos na aula 2 a definição de subespaço vetorial. Então, você já viu um espaço vetorial, um subespaço vetorial de V é um subconjunto F com as seguintes propriedades. O 0 pertence a F, o V pertence a F, então U mais V pertence a F, U pertence a F, então alfa U pertence a F para todo alfa escalar. Uma observação nessa definição é que o item 1 ele é supérfluo aqui da maneira como eu coloquei. Ou seja, não basta verificar as propriedades 2 e 3. No entanto, é um forte indício para você verificar que um conjunto é um subespaço vetorial se o 0 pertence a esse conjunto. Ou seja, de fato, ao verificar que um subconjunto é um espaço vetorial, se o 0 não pertence a esse conjunto, então automaticamente ele já não é um espaço, um subespaço vetorial. Por isso que eu acrescentei essa condição 1, que o 0 pertence a F. Tá? Então, na prática, é isso que a gente faz. Para verificar que um conjunto é um subespaço vetorial, primeiro verifica que se o 0 pertence ao conjunto. Depois, então, verifica as propriedades 2 e 3. Então, na aula 2, tem uma proposição aqui. Você já vê um espaço vetorial, a intersecção de subespaços de V é um subespaço vetorial. De maneira mais informal, a intersecção de espaços vetoriais é um espaço vetorial. Essa proposição é verdadeira para uma intersecção arbitrária de subespaços. Ou seja, qualquer família de espaços vetoriais de V, a intersecção também é um subespaço. Vamos então fazer essa propriedade para dois subespaços, para a gente entender mais ou menos as ideias. Então vamos considerar F1, F2, subespaços do espaço vetorial V. Vamos provar que F1 e F2 vamos provar que F1 intersecção F2 é um subespaço de V. Para isso, vamos verificar então as três propriedades da definição. Ora, F1 é subespaço, então o 0 pertence a F1. F2 também é subespaço, então o 0 pertence a F2. Se o 0 pertence a F1 e o 0 pertence a F2, então o 0 pertence à interseção de F1 com F2. E está mostrado então que o 0 pertence à interseção F1 com F2. Então vamos provar agora a propriedade 2. Então sejam UV pertencentes à interseção, que é quem que eu quero provar que é um subespaço vetorial. Por definição de interseção, então o U pertence a F1, já que ele está na interseção, e o U pertence a F2. O V pertence a F1 e o V pertence a F2, já que eles estão na interseção. Mas F1 é um subespaço vetorial. Então, se U pertence a F1 e o V pertence a F1, então U mais V pertence a F1. Da mesma forma, U pertence a F2 e V pertence a F2, então U mais V pertence a F2. Agora, se U mais V pertence a F1 e U mais V pertence a F2, então ele pertence a essa interseção. U mais V pertence a F1 inter F2. Então, nós provamos que se o V pertence a F1 inter F2, então a soma U mais V pertence a F1 inter F2. A propriedade 2 então está verificada. Vamos para 3. Raciocínio parecido. Então, consideramos U pertence à intersecção F1 inter F2 e alfa um escalar. Agora, U pertence a F1 inter F2, por definição,
U pertence a F1 e U pertence a F2. Ok? Mas se U pertence a F1 e F1 é um subespaço vetorial, então alfa U pertence a F1. Da mesma forma, se U pertence a F2 e alfa é um número real, como F2 é um subespaço vetorial, alfa U pertence a F2. Agora, se alfa U pertence a F1 e alfa U pertence a F2, então alfa U pertence a F1 inter F2. Está verificado então que se U pertence a F1 inter F2 e alfa é real, então alfa U pertence a F1 inter F2. Então, a interseção de dois subespaços é um subespaço vetorial.